Sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, aqui, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Semana de PIB e taxa Selic gera expectativa na economia brasileira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã e divulga a nova taxa básica de juros na quarta-feira. E na quinta, dia 1º de junho, o IBGE divulga o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. A expectativa é que os índices confirmem a sensação de retomada econômica, mesmo com o ambiente político do país ainda conturbado. Sobe a confiança da indústria brasileira, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O sonho da casa própria continua em alta. 10 bilhões de reais foram negociados no feirão da Caixa Econômica deste final de semana. Otimismo dos lojistas de shopping centers. O setor já reavalia a projeção do ano e espera crescimento das vendas. Tudo isso e muito mais aqui no Cenário Econômico. O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal movimentou mais de 10 bilhões de reais em negócios nesse fim de semana. Vamos à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, que tem os detalhes. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. O feirão da casa própria esteve em 11 cidades do país, 9 delas capitais. Quase 200 mil pessoas passaram pelo feirão e foram fechados mais de 51.400 contratos. Ao todo, foram movimentados 10 bilhões e 200 milhões de reais. São Paulo foi a cidade que teve o maior volume de negócios, 3 bilhões e 200 milhões de reais, e também o maior número de visitantes, 36 mil pessoas. O feirão é uma oportunidade para comprar um imóvel com preços melhores e com a facilidade de se resolver tudo no mesmo lugar, com construtoras imobiliárias e inclusive com acesso ao crédito no local. Para requerer o crédito junto à Caixa lá no feirão, basta levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e comprovante de endereço atualizados. Então é fácil, né? E você que está de olho nessa oportunidade, se programa. O encerramento do feirão vai ser no fim do mês, de 23 a 25 de junho em Brasília, Curitiba e Fortaleza, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. E o índice de confiança da indústria, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, voltou a subir agora no mês de maio. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem outros detalhes da pesquisa. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotto. Pois é, esse índice de confiança da indústria subiu 1,1 agora no mês de maio, atingindo no acumulado 92,3. Esse é o melhor índice registrado desde abril de 2014. E a capacidade de produção, esse índice também apresentou alta no mês de maio, subiu 5,8 pontos no acumulado, chega a 99. Os empresários também estão dispostos a continuar investindo no aumento da produção, tanto que 34,7% dos entrevistados disseram que nos próximos meses devem aumentar a produção em suas indústrias e apenas 18,4% pretendem reduzir a produção nos próximos meses. Mas mesmo assim, a indústria brasileira ainda está com uma capacidade ociosa. 74,7% da capacidade instalada está sendo utilizada, ou seja, cerca de 25% da indústria nacional está ociosa e poderia estar produzindo. Piotto. Bom, vamos agora falar um pouquinho de expectativa. E houve uma pequena mudança no que projetam para a economia brasileira os mais de 100 economistas entrevistados pelo Banco Central. O Boletim Focus desta semana apresenta uma leve alta da inflação e uma queda do Produto Interno Bruto para este ano. Esta pesquisa é a primeira feita após as gravações dos irmãos Batista, da JBS. E chega numa semana importante, porque nesta semana tem divulgação dos juros pelo Copom, aí nós estamos falando não de expectativa, de juros oficiais, e também do PIB pelo IBGE. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a pesquisa Focus do Banco Central. Olha, para a inflação foi exatamente uma leve oscilação. Na semana passada a gente estava falando em 3,92% de inflação ao ano. Foi a primeira vez que caiu abaixo dos 4% na pesquisa. Na verdade, não foi a primeira aqui no Copom, mas a própria inflação oficial já estava apontando uma queda, né? Mas aqui já tinha, digamos, um otimismo maior em relação à inflação. E subiu um pouquinho, né? Subiu 0,03 aqui ao ano, de 3,92 para 3,95. Ou seja, a mudança é pequena,
é uma alta, mas ainda é muito pequena se a gente olhar para esse cenário. Claro que o cenário político se alterar, se tiver alguma certeza maior em relação às reformas do Congresso votando, trabalhando, apesar do momento de crise política, esses números todos também começam a ficar mais otimistas, porque há toda uma preocupação de como as reformas se darão no Congresso, e na semana passada houve votações importantes também no Congresso, apesar do momento mais crítico politicamente falando. E 2018 também, aqui já está se prevendo uma inflação maior, já se previa também, mas saiu de 4,34 na semana passada para 4,40, ou seja, uma pequena alta também. Isso tudo em relação à inflação, e isso aqui é previsão das instituições, dos economistas de instituições ouvidas pelo Banco Central, ou seja, nós estamos falando de expectativa aqui, não é exatamente número real. No PIB também teve uma queda aqui, de novo, 0,50% para 0,49%. O PIB na semana passada tinha chegado a esse 0,5%, ou seja, com certo otimismo, e agora caiu um pouquinho. Estima-se que foi exatamente o momento político, mas a oscilação ainda é muito pequena. E para 2018, de 2,5% para 2,48%. Isso tudo nós estamos falando, vale dizer, de expectativa, tá? Ainda sobre a taxa Selic, 8,5% ao ano. Hoje ela está em 11,25% ao ano. Importante lembrar que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã, terça-feira, e na quarta-feira, depois do final da reunião da quarta, divulga a nova taxa básica de juros oficial do país, ou seja, aí é o número real. Estima-se no mercado, antes da crise política, que poderia cair até 1,25%. Agora as apostas oscilam de 0,75 ponto percentual, 1%, um ponto percentual, que é a aposta maior, e tem gente que ainda acredita que pode manter uma taxa de 1,25%, uma queda de 1,25%. Isso tudo em relação à taxa Selic. Mas isso aqui é uma previsão para o final do ano, para a gente chegar em dezembro com um juros Selic, uma taxa básica de um dígito apenas. Detalhe também, só é importante notar, que essa semana é uma semana tão importante, eu fiz menção a isso, porque na quarta-feira tem divulgação da nova taxa básica de juros, a taxa referencial. Isso é apenas uma referência, porque o que se paga, evidentemente, no varejo, quando você vai contratar um empréstimo num banco ou comprar alguma coisa numa loja, evidentemente os juros são muito maiores, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas isso na quarta-feira. Na quinta-feira, falando em produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, na quinta-feira, dia 1º de junho, é o IBGE quem divulga o PIB do primeiro trimestre, ou seja, o valor absoluto se o país cresceu nesse primeiro trimestre. Há uma aposta que cresça até mais do que 0,5%, que é a conta que se faz aqui, segundo a expectativa dos economistas, para o ano todo. Vamos dar uma olhadinha. Bom, agora a gente fala de crédito e inadimplência. 65% dos brasileiros não possuem reserva financeira. A pesquisa é do SPC Brasil. Nós vamos falar um pouco mais disso ainda hoje aqui no cenário econômico, mas nós preparamos uma análise de alguns números para entender um pouco mais esse alto número de brasileiros que não vivem, ou melhor, que vivem sem dinheiro guardado. Vamos dar uma olhadinha. Olha, 76% disseram na pesquisa também que não fizeram nenhuma poupança agora no mês de março. 19% disseram que conseguiram poupar. A soma aqui dá um pouquinho menos, dá 95%, porque teve 5% de respostas de pessoas que não disseram nenhuma coisa nem outra, ou seja, se negaram a responder isso daqui. Vamos lá. Ou seja, aqui nós estamos falando de quem conseguiu poupar em março, que é o mês referente à pesquisa. Vamos lá. Agora, por que exatamente nós temos uma situação que as pessoas estão inadimplentes, porque as pessoas não conseguem poupar, porque elas não têm reserva financeira? Vamos tentar entender um pouquinho mais, porque nada é gratuito em economia. Tem sempre uma explicação matemática e financeira. Vamos lá. Olha, os números são os seguintes. Hoje, a realidade do Brasil é 39% dos adultos estão inadimplentes. Isso equivale a 59 milhões de pessoas que têm alguma dívida e que não estão conseguindo pagar. Inadimplente, ter dívida não é um problema. O problema é ter uma dívida e não conseguir pagar. E por que não conseguem pagar? Porque nós estamos falando de taxa de juros muito alta no país hoje, para qualquer empréstimo. Se elas não conseguem guardar dinheiro, se elas não conseguem poupar, se elas não têm reserva financeira, a explicação pode estar aqui. Olha, dados os juros muito altos no país, a maior parte da dívida e de inadimplência, ou seja, dívida que não pode pagar, está aqui com os bancos. Para quem se deve tanto? Os bancos. Comércio, 20%, comunicação, 13,51%, estamos falando de telefonia, por aí vai. Nesse ponto aqui é com quem se faz dívida no país, quem tem o maior estoque de dívida. Agora,
para a gente aumentar um pouquinho a discussão e entender isso de uma maneira didática, para compreender o porquê que a forma econômica como se impõe o crédito no Brasil hoje não privilegia consumo, muito pelo contrário, privilegia-se pagamento de juros. E isso é muito complicado porque você tira muita gente no mercado hoje, que seria exatamente a razão da roda econômica girar, porque teria crédito e continuaria consumindo. No Brasil, vale só fazer uma menção aqui, tem demanda reprimida para quase tudo. O que é demanda reprimida, essa expressão econômica? É gente que tem desejo de comprar alguma coisa e não compra porque não tem ou condição financeira ou não tem crédito para tomar exatamente esse valor e poder comprar e pagar de uma maneira com taxa de juros civilizada. Não é o que nós temos no país, não temos taxa de juros civilizada nas formas mais comuns de crédito acessíveis ao consumidor. O cartão de crédito, nós falávamos disso na semana passada, hein? Cartão de crédito 422% ao ano. E isso caiu, tá? Era de 490%. Houve uma queda. E de alguma forma, com as novas regras do cartão de crédito, um assunto que você que acompanha o cenário econômico já ouviu aqui falar várias vezes, apesar das novas regras, aquela que você pode girar sua dívida no cartão de crédito, ou seja, fica devendo, não paga, depois de um mês ou paga tudo, ou o banco é obrigado a lhe oferecer uma taxa de juros mais razoável, mais baixa, em boas condições, ou melhores condições de alguma forma. Mesmo com tudo isso, essa taxa de cartão de crédito que você paga de juros por mês, ou seja, se você deixou de pagar uma dívida de R$100, você vai pagar 14%, 15%, 16% ao mês. Por mais que se reduza ou que se tenha outras condições, a taxa de juros ao mês é isso. Uma aplicação de poupança, que é uma forma muito popular de se aplicar dinheiro no país, paga-se quanto hoje de benefício para o poupador? Meio, 0,6%, 0,7%, 0,8% no máximo? Isso é o tal do spread bancário que a gente fala toda hora aqui. Vamos lá. Cartão de crédito, quanto se paga hoje de juros no cartão? 422% ao ano. Cheque especial, 328% ao ano. A gente fala em percentual, mas é bem fácil explicar. Se você ficar devendo isso no ano, você ficou com R$1.000 no cartão de crédito, no cheque especial, e não pagou, você vai pagar no final do ano R$4.328. É exatamente isso, não é? Nós temos um cheque especial 328. É 1.000 do que você pagou, mais 328%. Ou seja, mais que 3 vezes você vai pagar, quase 4 vezes você vai pagar de juros na dívida total. Essa é exatamente a situação que se tem hoje de juros que, de alguma forma, fazem com que as pessoas fiquem endividadas além do que podem, e não porque consumiram demais, é porque os juros de qualquer mercadoria, quando paga em crédito, quando você empresta um dinheiro, é muito alto e elas não conseguem poupar, não conseguem fazer reserva financeira, que era a razão de toda essa conversa. Isso tudo para entender que não é porque as pessoas não querem poupar, porque elas simplesmente desejam e, digamos, estão flertando com o perigo. Não é, porque de alguma forma não sobra dinheiro. E, evidentemente, nós temos que levar em conta também que temos mais de 14 milhões de desempregados no país. Gente que não tem renda. Se não tem renda, tem que pagar o que deve. Principalmente as coisas que são do dia a dia. Ou seja, nós temos uma série de problemas que impede com que as pessoas consigam poupar ou fazer reserva financeira. E isso é muito ruim, não ter uma taxa de poupança para uma emergência, isso evidentemente expõe as pessoas a situação muito perigosa e, claro, de desespero, se por acaso precisarem de algum recurso momentaneamente. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco na entrevista aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo, onde também nós vamos ter os números do mercado financeiro hoje, daqui a pouco. E já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números fechados do Ibovespa e do dólar. Vamos ao Ibovespa primeiramente. Uma queda hoje de 1,35%, 63.760 pontos. Isso o Ibovespa, mantendo uma série de quedas desde a semana passada, e o dólar mantendo também uma série de altas desde a semana passada. Uma alta hoje de 0,2%, muito pequena, mas enfim, uma alta, e foi cotado hoje a R$3, fechou cotado a R$3,27 o dólar comercial. E o setor de shopping centers está otimista. A expectativa para este ano foi reavaliada e agora é de que as vendas cresçam acima do esperado. Vamos saber os motivos com Vanessa Casalini mais uma vez. Vanessa?
Piotr, essa reavaliação das expectativas é da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. O otimismo é motivado pelo desempenho do setor no primeiro trimestre do ano e também pelo resultado do Dia das Mães. Nos 3 primeiros meses de 2017, a expansão foi de 2,5% e o Dia das Mães registrou um crescimento de 6% nas vendas na comparação com 2016. No comecinho do ano, em janeiro, a Abrace havia projetado uma expansão de 5% para todo o ano de 2017. Agora, com essas boas notícias, uma nova avaliação vai ser feita novamente em junho, quando o setor espera ajustar essa expectativa para cima. Já numa avaliação mais ampla, a Abrace minimizou o impacto da crise política no setor, justificando que a economia está em condições melhores do que há um ano. A associação entende ainda que a economia entra nos eixos no fim do ano ou no início de 2018. Hoje em dia, os shopping centers respondem por cerca de 20% do total de vendas no varejo. Ao todo, são mais de 560 shoppings em todo o país, que abrigam quase 1 milhão de lojas, um setor que gera mais de 1 milhão de empregos, Piotr. Bom, e hoje nós falamos aqui no cenário econômico que 65% dos brasileiros não têm reserva econômica, ou seja, aquele dinheiro guardado para emergência. E 76% não conseguiram guardar algum dinheiro no mês de março, justamente para aumentar ou fazer alguma reserva econômica. Ambos os números são do Serviço de Proteção ao Crédito. José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, está conosco. Vignoli, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. Eu tenho que fazer menção, até porque explicitei alguns números, é possível guardar dinheiro no momento do país, ou seja, eu estou falando de média, evidentemente, sim. Cada caso é um caso. Nós temos um desemprego alto, mais de 14 milhões de pessoas, isso só o número oficial, se eu contar as pessoas que podem achar que devem voltar a procurar emprego, esse número, segundo o IBGE, pode chegar perto dos 20 milhões, ou seja, é um número gigantesco. Eu tenho um nível de inadimplência alto, são 58 milhões de pessoas que estão com inadimplentes no país, é o número do próprio SPC. Diante disso tudo, como guardar dinheiro, sendo que qualquer compra que ele faça, mesmo as absolutamente necessárias, se ele comprar a prazo, ele paga um juro absurdo. Na época da inflação era o preço alto da mercadoria. Hoje, porque boa parte das coisas o sujeito vai pagar no crédito, ele paga um juro absurdo, seja no cartão de crédito, no cheque especial, ou mesmo no crédito direto das lojas, ou emprestando dinheiro ao banco. Como é que se guarda dinheiro num cenário como esse? Eu diria que muito a ver em ensinamento da crise. As pessoas elas têm que rever os seus hábitos de consumo. Esses 59 milhões de inadimplentes, eles são inadimplentes porque de alguma forma eles avançaram o sinal. Então, é um momento de muita reflexão, rever o seu modo de viver, rever o seu estilo de vida para que possa, então, sobrar algum dinheiro para ser guardado. Sempre há espaço para guardar dinheiro. O problema é que nós estamos num momento onde as pessoas têm que resolver o seu passivo por conta de um momento econômico onde foi dado crédito em demasia. Isso, mais as pressões sociais, pressões de redes sociais, muita ostentação, as pessoas querendo se mostrar muito, elas acabaram avançando no seu estilo de vida. E hoje tem que pagar por esse passado recente. Mesmo na época do crédito farto, nós estamos falando de coisa de 7, 8 anos atrás, o juro já era extremamente alto no Brasil, se comparado ao restante do mundo. Ali o que eu tinha era oferta de dinheiro e de prazo, mas não necessariamente boas condições para pagar. Foi ali que as pessoas caíram, provavelmente, em algum erro. Estou falando de compras gigantes, né? Estou falando de apartamento, de casa, de carro, ou seja, de valores expressivos. Valores expressivos. As pessoas se acostumaram a onde os salários eles aumentavam mais do que a inflação, estávamos com pleno emprego e as pessoas passam a ter uma sensação de que aquilo nunca vai mudar. Então, elas passaram a utilizar toda a sua capacidade de crédito sem dar importância a uma reserva. Então, a partir do momento que eu compro um apartamento, que eu tenho que equipar esse apartamento, e aí eu sinto vergonha de ter um carro mais velho na garagem, então eu financio o automóvel também. Esse é um exemplo onde eu tenho a minha vida praticamente financiada, mas eu não ligava para os juros porque o salário era alto, o salário reajustava acima da inflação e por mais que os juros fossem altos, a falta de controle tradicional do brasileiro, a falta de planejamento tradicional do brasileiro, aquilo ia entrando na conta e ele nem percebia, vamos chamar assim.
A partir do momento que a renda dele diminui ou que a renda dele acaba por conta de perder o emprego, todas aquelas contas se apresentam nesse nível de juros altos. Então aí ele não consegue suportar. Qual é a diferença, até porque de alguma forma nós temos uma comparação natural e uma influência natural também do modo de vida americano, ou seja, de consumo, é uma sociedade baseada em consumo. Mas lá é uma sociedade baseada em consumo com média de salário mais alta, uma coisa, menos crises econômicas do que nós temos e, sobretudo, um crédito muito mais barato. Nós importamos o modelo, mas os ditames econômicos são diferentes, não são? São diferentes. A lei trabalhista, o regime trabalhista nos Estados Unidos é diferente. Então, quando a pessoa é demitida, ela consegue se recolocar muito mais rapidamente quando a economia se recupera, ou seja, a flexibilidade das normas trabalhistas permite que ela, mesmo devedora, consiga se recolocar. Que é uma coisa que está sendo discutida agora da modernização e que tem muita gente contra porque não está entendendo as vantagens disso. Exatamente. Quer dizer, eu fico preso num modelo antigo quando, na verdade, eu vou ter mais flexibilidade de encontrar um novo serviço com regras mais flexíveis. Então, nós puxamos o American Way of Life, né, a forma americana de viver, sem ter caixa para isso. Então, o americano, ele tem todo um complemento econômico, as normas trabalhistas, a própria economia deles sempre girou dessa forma. Se nós formos no tempo dos nossos avós, ou no tempo de 80% de inflação ao mês, que muitos dos nossos telespectadores talvez não tenham vivido, é bom conversar com alguém da família para saber o que era aquilo. Exatamente. As pessoas compravam aquilo que elas tinham real possibilidade de comprar. Hoje não, é muito mais fácil, eu vou lá, faço o crédito e compro. E agora a conta está aparecendo com esses 59 milhões de inadimplentes. Interessante você fazer menção, até porque tem um filme agora sobre o Plano Real, que está nos cinemas. E o Plano Real foi de uma engenhosidade financeira absurda, né? Resolver um país que tinha 80% de inflação ao mês, qualquer coisa que consiga solucionar aquilo, de fato o Plano Real conseguiu, é de uma engenhosidade fantástica. Mas ali nós tínhamos uma situação que era muito diferente. Eu fiz menção à inflação, as pessoas não compravam porque o preço da mercadoria ficava muito alto no dia seguinte. Sim. Hoje tem um problema de crédito, ou seja, resolveu-se a estabilidade financeira naquele momento, que era o maior drama, resolver o problema da inflação. Mas a gente não conseguiu construir uma economia ainda sólida, sustentável, em que as pessoas tenham uma relação de trabalho. Aliás, nós estamos discutindo a reforma trabalhista agora. Exatamente. Em 2017. O Plano Real é de 1994. Ou seja, há uma diferença. Em economia as coisas também não são rápidas, né? E tem uma situação muito interessante. Se nós lembrarmos, existia, apesar daquela inflação altíssima, existia um incentivo à poupança. Então, se nós ligássemos a televisão, era o tempo inteiro poupe, poupe, tinha poupança do banco, essa coisa toda. Então, você era instigado, era levado a poupar para tentar acompanhar a inflação e comprar as suas banco fazia propaganda para poupar. Hoje o banco fala para você pegar dinheiro. Quem faz propaganda para poupar é a agência, é a empresa de aplicação financeira. Exatamente. Então, as pessoas precisam refazer essa poupança, acreditar na poupança no tempo. Uma medida que eu uso quando as pessoas dizem, mas olha, é muito difícil, use como medida o teu salário. Todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ter milhão, mas você tem que se adaptar à sua realidade. Então, quando você conseguir fazer múltiplos dos seus salários, você vai ver que você consegue guardar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Agora, isso exige sacrifício. Então, é aquele 13º, se você ainda tem o 13º, é aquele proporcional das férias, mas... Volto a dizer, a pressão da sociedade é muito forte. Então, eu abro uma rede social, só eu estou trabalhando, está todo mundo na praia. E aí eu também me sinto obrigado a prestar esclarecimentos à sociedade, então eu deixo de poupar. As pessoas têm que acreditar na poupança no tempo. É muito difícil vender para um jovem hoje que daqui a 25 anos, e passa rápido, ele vai ver o resultado dessa poupança. Que seja R$50, que seja R$100. Então, é isso que tem que ser feito. A palavra chama-se educação. Educar as pessoas para que elas tenham consciência de que o tempo passa e que elas podem viver confortavelmente dentro do seu padrão financeiro. E olha, nós temos mais 1 minuto, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A crise que nós estamos passando, muito maior do que as de 30, o ministro Meirelles fez essa referência esses dias, nessa comparação, pode, digamos, incentivar
a lógica da educação financeira, que nunca foi exatamente levada muito a sério no país, pelo menos na média das pessoas? Eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento de muito sacrifício e acreditar que o sacrifício vale a pena. As pessoas têm que acreditar no dinheiro no tempo, têm que acreditar que se só consegue ir para frente trabalhando muito, se esforçando muito, e é isso que vai fazer a diferença. É aproveitar essa dificuldade, envolver a família, envolver os filhos, todo mundo tomar um banho de realidade. Todo mundo vai sair mais forte disso. É a minha torcida. Vignoli, obrigadíssimo pela gentileza. Imagina, sempre um prazer. Uma visão sobre a educação financeira, mesmo em tempos de crise. Aliás, se não se fizer grandes mudanças em tempos de crise, não se faz nunca, porque a necessidade, de alguma forma, força você a pensar de forma diferente. Vignoli, de novo, obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, o cenário econômico termina aqui. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder, com Rosinha Kennedy. Boa noite a você, muito obrigado pela sua companhia. Boa semana e até amanhã, hein?